E eu vou pegar na segunda ronda nesse aspecto dos ativos do Estado Central e que Cascais também tem feito um esforço para os disponibilizar à população e para serem visitáveis, coisa que nunca foram durante muitos anos e é de facto um exemplo, falaremos na segunda ronda. O Alandroal, pegando aqui nas palavras do Presidente Carlos Carreiras, da identidade dos territórios, o Alandroal é um território de baixa densidade, mas tem uma característica sui generis, única no país. É um território que tem, dentro do concelho, 3 castelos, não é? Deve ser o único no país, pelo menos que eu conheça, e o município tem vindo a fazer um investimento forte no desenvolvimento destes ativos muito importantes, nomeadamente na recuperação do Castelo de Jerumanha, e a minha pergunta ao Presidente João Grilo era se sente que este investimento pode de facto ser um forte catalisador para atrair visitantes para o concelho e, numa segunda fase, para criar condições de desenvolvimento económico a partir daí, a partir do aumento do turismo, do aumento das oportunidades de emprego e da hotelaria e tudo mais associado, portanto, desenvolvimento económico e social. Boa tarde a todos, obrigado, quero agradecer o convite para estar aqui, ao Dr. Miguel Almeida, cumprimentar os meus colegas autarcas e colegas de painel e pessoas que eu admiro muito porque têm um percurso de inovação e de transformação de território reconhecido no país todo, portanto é um prazer enorme estar aqui convosco. No Alandroal, pegando um pouco também nas palavras do meu colega Carlos Carreiras, agora no final, de facto o que nós quando assumimos a responsabilidade de definir uma estratégia de desenvolvimento para o território, muitas vezes nem temos essa estratégia bem estruturada na mente. Sabemos que há coisas que temos que fazer, que há ativos que temos que tentar mobilizar e depois o tempo é que nos ajuda até a perceber e a estruturar o que acabamos por conseguir transformar. E portanto hoje nós estamos provavelmente eu estou a meio do meu eventual ciclo autárquico se conseguir ser reeleito para um terceiro mandato, ou se estiver vivo para isso, ou se o povo for justo, e se eu, enfim, agora como comecei também não vou acabar, porque se soubesse antes de começar, não sei, mas enfim. E portanto, nós temos um território que, provavelmente para quem não conhece, são 540 km quadrados de Alentejo Central, que tinha fronteira com Espanha através do Rio Guadiana e que neste momento está transformado em Alqueva, que tem 5.000 habitantes, portanto isto dá-nos à volta de 10 habitantes por quilómetro quadrado, que tem de facto na natureza, nos ativos naturais e depois nos ativos patrimoniais, os ativos mais óbvios para transformação e, portanto, quando começamos a pensar o que é que fazemos de um concelho que, ao longo dos anos, sofreu também a desertificação, o abandono, a perda de população, portanto, nós em relação aos anos 60, hoje temos 5.000, mas nos anos 60 tínhamos 30.000, portanto, foi de facto uma perda sucessiva e que estamos a tentar de alguma forma estancar. Ainda não estou a falar de recuperar, ainda estamos a falar de estancar o declínio populacional de cerca de 10% da população por década, que é o que os censos têm demonstrado. Portanto, fraca indústria, fraco desenvolvimento económico, abandono da população por haver mais atração nas cidades, sobretudo na zona de Lisboa e periferia, portanto há muitos alandroalenses aí espalhados pelo país e pelo estrangeiro. E passando ao lado de tudo isto, como é que nós ativamos um concelho que, no fundo, parece que não tem nada? E, portanto, esta primeira lógica do parece que não tem nada, que para as pessoas que lá estão é, de facto, às vezes até dramático, é deitar abaixo, não é? Nós não temos nada, nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos transformar nada, tem que ser o primeiro motor. Ou seja, o nosso nada é extraordinário para
muitas outras pessoas que estão noutros pontos do mundo e que estão noutros pontos do país e que não têm aquilo que nós temos à partida. E estou a falar das coisas mais simples. Por exemplo, o céu estrelado. Não é? Nós temos no céu da Alqueva é o céu com menos poluição luminosa da Europa. Está certificado como Starlight Destination, o primeiro certificado Starlight Destination do mundo é o Dark Sky Alqueva. E, portanto, quem quiser fazer observação astronómica do mundo inteiro tem aqui um dos melhores locais do mundo para o fazer. Céu estrelado. Durante o dia, céu sem nuvens. Céu sem nuvens durante quase 300 dias por ano é um luxo que a maior parte dos europeus não tem. E que nós estamos a perceber agora. Ter paisagem não poluída, de ter ar puro, ter silêncio, ter, enfim, todos os ativos que nós temos, com os quais vivemos e que quase não reconhecemos, porque estamos tão mergulhados neles, são um ativo extraordinário para quem não tem uma destas coisas onde vive, ou todas. E, portanto, falava das hortas comunitárias, no Alandroal toda a gente tem uma horta comunitária em casa. Não é? Pronto. E quem vier de novo viver connosco pode fazer a horta em casa. Isso aí há espaço para tudo. E, portanto, continuamos a ter estas hortas, e temos vinhas e temos tudo isso. Portanto, é diferente, não é? E há espaço para todos, e há, de facto, eu tenho contactado com pessoas que decidem viver no Alandroal ou que visitam o Alandroal. E muitas vezes nós estamos à espera que eles fiquem impressionados com os castelos ou com a paisagem, com a barragem de Alqueva. As pessoas ficam impressionadas com estas coisas mais simples. E é isto que onde eu vivo tem nuvens o ano inteiro e aqui tem sol o tempo todo. Portanto, isto para já é um ativo importantíssimo, nós estamos a tentar mobilizar. Depois vem, não se compra, não se transforma, só se preserva, não é? Tem que se preservar, nem se replica. E, portanto, a seguir vêm os ativos já mais ligados à identidade cultural, à riqueza cultural, às tradições, que ainda são, pronto, ainda não estamos a entrar nos ativos materiais, eu diria que são os ativos imateriais. Portanto, nós temos no Conselho um culto a um deus romano, que era o Endovélico, que tinha expressão até Mérida, que era a capital da Lusitânia, e, portanto, o Alandroal era uma espécie de Fátima de há 2000 anos atrás, com uma expressão significativa. Temos as tradições pagãs, as tradições religiosas, um conjunto muito alargado, a tradição da poesia popular, enfim, e depois há toda a tradição do Alentejo, né, da gastronomia, do bem receber, que são também ativos importantíssimos. O ser alentejano, a forma como o alentejano recebe, nós agora vamos ter, como sabem, a Capital Europeia da Cultura 2027, vai ser Évora, a região está a ser ativada para isso. O mote da candidatura é o vagar, é a forma como o alentejano olha para o tempo, olha para o espaço, olha para a vida, o modo como se calhar se adaptou antes e sem saber, ao longo de centenas de anos, a um estilo de vida que nós temos também que procurar no século XXI, que é este equilíbrio, a não andarmos a correr atrás do trabalho, atrás do tempo, e a perder sempre o tempo, portanto, é termos tempo para as coisas. O que muitas vezes foi usado como forma pejorativa, dizendo que os alentejanos eram lentos ou que eram um pouco trabalhadores, afinal tinham o estilo de vida certo para o século XXI, não é? E, portanto, é isso que nós depois tentamos ativar a seguir, e depois, de facto, vem o património construído por força da agregação de concelhos da reforma do século XVIII. Temos 3 centros históricos, 3 vilas, 3 castelos, Alandroal, Trena e Jurumenha. Cada um deles representa um ativo importantíssimo. Para cada um deles temos estado a desenvolver uma estratégia de transformação e, de facto, são espaços privilegiados para desenvolver, para ativar, para transformar, para atrair investimento e depois para alavancar também o investimento privado. Portanto, nós temos, acho que é evidente, é daquelas estratégias que saltam à vista, não é preciso ser nenhum gênio para a fazer. Se nós temos ativos patrimoniais, se os valorizarmos, com certeza,
que abrimos caminho para que os privados depois se sintam motivados a investir na hotelaria, na restauração, na animação turística, enfim, noutros aspectos. Portanto, começámos com o Castelo do Alandroal, que, graças a um projeto do arquiteto Aires Mateus, transformámos numa sala de espetáculos extraordinária, que neste momento é o nosso coração da vila, onde acontecem os principais eventos. E estamos agora a transformar o castelo também num miradouro natural da vila e que vai ser a próxima etapa da transformação. Em Jormanha temos, junto ao rio Guadiana, na fronteira com Espanha, fronteira hoje, porque já houve um tempo em que não o foi, porque em frente temos Olivença, né? Nós somos vizinhos de Olivença, mas temos a fortaleza de Jormanha, que teve uma importância histórica impressionante para o país, tem uma história que nunca acaba de relatos importantes e que congrega no mesmo espaço, aliás, é-nos dito que é provavelmente o melhor exemplo de conservação de várias épocas históricas. Portanto, nós temos a taipa árabe a conviver com a muralha medieval e com a cerca seiscentista em Estrela, portanto, que também é conhecida de todos. Era um ativo que estava totalmente, enfim, abandonado, era ao cuidado do Estado durante centenas de anos. Portanto, nós conseguimos que o interior da fortaleza passasse para a posse do município, conseguimos a autorização do Estado para intervir na muralha, estamos a recuperá-la, neste momento está uma intervenção de cerca de 5 milhões de euros praticamente concluída e estamos a abrir caminho para que no interior se realize um projeto de revive de dinamização hoteleira. Portanto, isto significa que quando nós conseguimos fazer a nossa parte de valorização do património, abrimos o caminho aos privados para desenvolver no interior e só o facto de Jormanha neste momento estar a ter esta obra faz com que, enfim, a procura tenha aumentado, que haja mais gente a viver, que já não há casas para vender, já há projetos de alojamento, projetos de animação turística a serem realizados. Portanto, estamos a ver acontecer o modelo clássico de transformação de um ativo num polo de desenvolvimento do concelho. E queremos replicá-lo em Trena, porque de facto em Trena também há condições para isso, mas sempre nesta lógica de tirar partido do que temos. Ao mesmo tempo, a frente da Alqueva também nos abriu novas possibilidades, portanto, desenvolvemos uma praia fluvial nas Azanhas de El Rei, em Montejundos, que está a ter uma receptividade muito boa. Neste momento há um conjunto de projetos de praias fluviais em Alqueva muito interessantes, que já não são os parentes pobres das praias de mar, portanto há uma procura diferenciada, há valor acrescentado e é um ativo muito importante para o território e tem tudo para continuar a crescer e continuar a ser atrativo. E portanto são estes aspectos que no fundo ajudam a mudar territórios como os nossos, que parecia que não tinham nada, mas de repente nós achamos que têm tudo para o futuro. E, portanto, é apostando nisto que nós queremos continuar a apostar nesta ativação dos valores naturais, com a perspectiva de que há um conjunto de outros investimentos que escapam, às vezes, à esfera municipal, ou àquilo que o município consegue fazer sozinho, mas que são importantes para ativar o território. E já passamos, por exemplo, nós temos neste momento a atravessar o concelho a construção da ferrovia do Corredor Internacional Sul, Sines-Caia, que está, enfim, abriu o concelho ao meio, mas que temos a expectativa de vir a poder ter carga e descarga ou passageiros, mas que ainda não está definido e, portanto, que achamos que se os nossos governos decidirem que, de facto, os territórios não podem ser só atravessados e que têm que tirar partido das linhas que são construídas, estamos a falar do maior investimento em ferrovia no país dos últimos 100 anos, acreditamos que ali vamos ter um foco de crescimento muito grande. Depois, a própria ligação à Alqueva, o rio Guadiana, para nos situarmos todos, coloca-nos muito perto de Badajoz. Nós estamos pelo rio, estamos a 24 km de Badajoz e neste momento não há navegabilidade entre Badajoz e Jormanha, que é o início da Alqueva, e depois daí para fora, daí para baixo, por todo o Alqueva. Portanto, tornar navegável o rio Guadiana entre Badajoz
e Alqueva, abre um caminho extraordinário de desenvolvimento para todo o setor alentejano da influência da Alqueva, e para trazer até nós uma centralidade como Badajoz, que tem 150 mil habitantes na cidade e 600 mil na área de influência. Portanto, são projetos que já ultrapassam a nossa escala, mas que ajudam os territórios a transformar-se. E, por agora, obrigado. Diferenciação do território até relativamente aos territórios vizinhos. Eu agora perguntava ao vereador Hugo Moreira Luís, né, o seguinte: pronto, Mafra tem sido um dos municípios pioneiros no desenvolvimento de uma estratégia de desenvolvimento sustentável ligada à Agenda 2030. Cascais também é um dos primeiros exemplos nessa matéria. Sendo que a gestão dos ativos próprios e privados, incluídos no pipeline de projetos que o município definiu no âmbito da Agenda 2030, pode ser um ponto central para a concretização das políticas públicas e para a obtenção de resultados sociais, económicos e ambientais no concelho. É uma estratégia que o município de facto aposta e que pode obter esses resultados a partir dos próprios ativos que estão a ser construídos e melhorados. Muito boa tarde a todos, cumprimento-os a todos, cumprimento também os meus colegas de painel, autarcas, distintos autarcas e autarcas de referência a nível nacional, e agradeço também à organização o convite que me foi feito. E, Miguel, respondendo à tua questão, permite-me, eu não tenho o estatuto destes nossos presidentes de Câmara, se me permites usar aqui da muleta de um slide só para tentar ajudar aqui na resposta. Bom, como o tema principal tem a ver com a gestão de ativos, aqui o mote aqui para a minha resposta que o Miguel Almeida colocou é mesmo: como é que construímos comunidades sustentáveis com a gestão de ativos, ou como é que com a gestão de ativos contribuímos para comunidades sustentáveis. O ex-secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse no passado: será nas cidades que vamos perder ou ganhar a batalha do desenvolvimento sustentável. E é aqui, através desta abordagem, o nosso modelo de desenvolvimento, como qualquer outro, eu vou repetir aquilo que os presidentes de Câmara já referiram, talvez referir de outra forma, mas efetivamente nós temos vários capitais, vários ativos que preconizamos também na nossa gestão e no nosso modelo de desenvolvimento. E, portanto, temos o nosso capital histórico, que são edifícios construídos no passado, ou o capital cinzento, que está sempre muito à volta do botão. Temos um capital natural, como também já foi aqui dito, os outros municípios também o têm. Eu podia referir aqui 2 ou 3, temos uma reserva mundial de surf já com mais de 10 anos, e efetivamente este tem sido um capital natural fantástico, porque através dele nós conseguimos uma maior prosperidade económica. Também temos, e porque somos um concelho rural, temos também muita paisagem cultivada, e isso acaba por ser também um ativo para visitação através dos turistas que passam pelo concelho de Mafra, e isso é também um ativo que nós temos que preservar. E, portanto, também temos as pessoas, como é óbvio, porque através das pessoas é que conseguimos ativar todos estes ativos, digamos assim. E, sendo um concelho que nos últimos 20 anos duplicou a sua população, nós em 1991 tínhamos cerca de 45, 46 mil pessoas, hoje, 2023, temos mais de 90 mil. E porquê? Porque também foram construídos 2 ativos que geraram grande procura. Um foi uma autoestrada e outro foi um parque escolar com 11 escolas em cada uma das sedes de freguesia, e que, por esse motivo, permitiu a atração de população. Portanto, hoje nós temos cerca de 35% da população com menos de 30 anos. E, portanto, temos aqui um ativo fabuloso que temos que ajudar a potenciar. E, portanto, como a gestão de ativos permite-nos, ou devemos, criar valor para o futuro com esta gestão de ativos, o que é que nós fizemos? Elaboramos o nosso relatório voluntário local, sendo este relatório uma ferramenta de gestão que foi desenvolvido com o compromisso, com o envolvimento
da sociedade civil, das empresas, das instituições sociais e da academia. E, portanto, é através deste instrumento que nós vamos acompanhar e monitorizar. Claro está que a nossa localização em termos de ODS, ou a nossa forma de implementar os objetivos, é igual como noutro território qualquer. Portanto, nós temos como objetivo a equidade social, a prosperidade económica, a sustentabilidade ambiental, que são essencialmente os 3 pilares naquilo que é um território sustentável, mas também, claro está, queremos também uma vitalidade cultural. E como é que esta implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável também se preconiza? Lá está, isto é a matriz das Nações Unidas e nós conseguimos e também acreditamos que o desenvolvimento sustentável baseia-se muito na prosperidade económica, com a atração de investimento e com a alavancagem desse investimento. Como é que isto é possível? Estabelecendo parcerias, naturalmente. Portanto, hoje esta acaba por ser a linguagem universal naquilo que é a monitorização, a medição e a comparabilidade entre as várias cidades a nível mundial. E depois, claro está, queremos que a eficiência das cidades, a otimização e a alocação de recursos ou de ativos passe muito por esta eficiência e por este conjunto de iniciativas que, acima de tudo, assenta também nos outros 2 P's, que é o planeta e a paz. E claro está, isto só pode ser possível realizar desenvolvendo uma política, pondo as pessoas no centro da política local. Como é que nós implementamos este VLR? Acima de tudo, com o alinhamento das partes interessadas. Como é que isto se faz? Na nossa perspectiva, com os vários conselhos municipais que existem, mas aqui também com um Conselho Municipal para o Desenvolvimento Sustentável. Portanto, todas as partes interessadas, sejam elas públicas, privadas ou sociais, devem estar alinhadas, na nossa opinião. Como é que nós vimos isto, projetamos e gerimos o futuro de uma forma sustentável? Com a criação de um laboratório para testar no terreno aquilo que nós queremos implementar. E claro está, o VLR é mesmo o veículo para fazer acontecer. Portanto, a implementação do VLR é nesta perspectiva do tal pipeline que o Miguel Almeida há pouco me questionou. E, portanto, desenvolvimento sustentável seguramente que se consegue através de um espaço aberto e inclusivo, com o compromisso também de todos os atores, de todos os agentes. Claro está que, através da Agenda 2030, temos que sensibilizar a comunidade nesta caminhada, temos que ser embaixadores e, portanto, cá está o motor da mudança. Só vamos conseguir fazê-lo com o compromisso e com a transformação do nosso território para atingir esses objetivos. Acreditamos que a política pública só é possível se tiver projetos nas 3 áreas, nas 3 dimensões, portanto, com projetos públicos, da iniciativa pública, portanto, com investimento público, com parcerias público-privadas e com projetos privados. E, portanto, fizemos aqui uma análise, uma perspectiva que para os próximos 10 anos temos aqui 1,1 bis de investimento para o território de Mafra, assentes neste tipo ou nestas 3 áreas de investimento. Nos próximos 10 anos, e em média, nós temos uma gestão corrente de cerca de 67 milhões de euros naquilo que é a gestão dos nossos ativos, sejam eles físicos, ativos tangíveis ou intangíveis, ou nas pessoas, mas depois temos o tal pipeline também para conseguir comprometer e atingir esses objetivos. Próximos passos. Claro está que muito disto passa pela monitorização e atualização dos projetos, sejam eles novos, sejam eles de requalificação ou até mesmo na descontinuidade de alguns ativos e portanto, também passa por acompanhar este conjunto de ativos. O envolvimento da comunidade, como disse, criação de uma plataforma de gestão de ativos, portanto, falamos também sempre muito ao nível da tecnologia e a gestão dos ativos e projetos inovadores e transformadores também têm que ser monitorizados e, claro está, temos que nos socorrer de plataformas e de todas as tecnologias, mas não deixar de atrair investimento, não deixar de atrair os promotores e os parceiros para que consigamos
todas as sinergias no âmbito da política local e da política municipal. Como eu há pouco disse, nós criamos um laboratório com os vários parceiros, com os vários agentes, sejam eles através da academia, sejam eles através também das empresas, e, portanto, este laboratório já funciona, e, portanto, através dele conseguimos envolver toda a comunidade. No nosso território, no Concelho de Mafra, entendemos que, e como não conseguimos atingir os objetivos todos da Carta das Nações Unidas, definimos que os principais são o 6, o 11, o 13, o 14 e o 15. O que é que isto quer dizer? Vamos nos focar nestes para já. E também temos uma autoestrada, para além de termos uma A21, também temos uma autoestrada que é a autoestrada 1415. Somos um concelho rural, somos um concelho do litoral e, portanto, também definimos que, principalmente, o objetivo 14 e o 15, porque temos uma grande frente de mar com uma reserva mundial de surf, com todo um turismo à volta da frente marítima, mas também temos uma zona altamente rural e, por esse mesmo motivo, comprometemos a proteger a vida terrestre, que é aqui o objetivo 15. É claro que o 16 e o 17 estão implícitos porque todos nós queremos a paz e porque todos nós também estabelecemos parcerias com todos os atores. E agora, pegando aqui no objetivo 6, porque também já o falaram nele, o território de Mafra tem 1230 quilómetros de linhas de água. E como também acreditamos que a vida assenta no ativo água, elaboramos o nosso plano estratégico de reabilitação das linhas de água para nos voltarmos também, quer seja para o mar, quer seja para os rios, neste caso, as linhas de água. E, portanto, fizemos este laboratório também, um mais de cariz rústico, vamos chamar assim, portanto, numa zona mais rural, mas também um mais urbano. O que é que isto quer dizer? Definimos algumas áreas onde estas linhas de água estavam completamente obsoletas, nós não temos vontade, nem sequer entendíamos que este ativo era um ativo que estava, digamos, a valorizar e a criar essa tal prosperidade económica e, portanto, pegamos neste ativo e transformamos-lo. Voltamos novamente às técnicas antigas e voltamos novamente a valorizar e a ver a água e hoje já é possível caminhar à beira deste rio e desfrutar e retirarmos as pessoas de toda a tecnologia, de todos os smartphones e todas as Playstations e acabamos também por nos virar mais para o rio. E como o autarca é também um empreendedor, e estes meus colegas presidentes de Câmara são de facto bom exemplo disso, são empreendedores, eles inovam, eles transformam, eles recriam, e este é também um bom exemplo de que nós nas autarquias também conseguimos fazer isto, desta forma, que é através de um curso de água que tinha sido interrompido pelo homem no passado, com uma parede de betão, não é? Acabamos por reconverter e voltamos a dar o espaço ao rio e à ribeira, que era o seu espaço natural. E, portanto, conseguimos transformar os ativos, também como já foi aqui dito, e esta perspectiva de ativo natural, nós conseguirmos dar-lhe valor. E, portanto, Miguel, respondendo à tua questão, eu servi-me deste slide para demonstrar que, efetivamente, através de uma política de gestão de ativos, sejam eles tangíveis ou intangíveis, podia aqui falar também no Património Mundial da Unesco, que é também um ativo, é um selo, é uma certificação, e, portanto, nós temos que também continuar a preservar esse ativo para manter esse selo, porque esse selo vai gerar prosperidade económica, porque gera atração, gera visitação, gera turismo também, e, portanto, quer sejam por ativos tangíveis ou intangíveis, e daqueles que são tangíveis, temos também muito daquilo que são ativos naturais e não pegando naquela perspectiva do TOTEX, ali muito relacionado também com ativos mais físicos, mais cinzentos, mas efetivamente através dos ativos naturais nós temos que recriar, nós temos que reinventar, nós temos que transformar e a nossa abordagem relativamente à política de gestão de ativos está muito assente nesta perspectiva da Agenda 2030.
Bem, temos aqui uma segunda ronda. A sessão já vai longa, mas queria só agora de forma mais sintética, não é? Começando aqui pelo fundão, portanto, para além daquilo que vimos da capacitação das pessoas, não é? O fundão também tem tido uma forte estratégia de atração e de acolhimento da população imigrante. Também, sobretudo, não é apenas numa perspectiva solidária, mas também numa perspectiva de desenvolvimento do território. Portanto, de que forma é que vocês têm feito e abordado essa estratégia? Bom, nós posicionámos com um determinado momento com o tal Fundão Inovação, procurar democratizar o acesso à inovação. Hoje posicionamos como o nosso modo principal é Fundão Terra de Acolhimento, porque concluímos, também não, como diz aqui o meu colega, e também não era preciso ser um grande gênio para fazer essa conclusão, mas concluímos que a questão do fator humano é mesmo o recurso mais relevante deste processo todo. E então, percebendo que tínhamos tido um sucesso até bastante improvável naquilo que eram as camadas talvez mais difíceis, que era atrair camadas muito especializadas do mundo, a globalização de facto ali também estava de facto a funcionar, fomos pensar que podíamos, obviamente, nesta nossa abertura a esse mundo. Eu acho que Portugal sempre que se abre mais, que tem aqui este espírito mais universal, só tem a ganhar. Portugal sempre que se fechou, nunca ganhou nada com isso. Sempre que há qualquer coisa que em que nos fechamos ou nos tentamos proteger do sei do quê, geralmente acabamos mal. Geralmente são histórias que geralmente acabam mal. Nós somos muito melhores a abrir-nos e a ter esta mentalidade, digamos, num país pequeno, mas com uma cultura universalista que sempre nos deu, de facto, um mote para sermos bem maiores do que a nossa dimensão crítica, se quisermos, do que aquilo que é a nossa dimensão geográfica de partida. Começámos numa perspectiva muito simples, que é sendo um território agrícola. A responsabilidade social era muito importante, ou seja, trabalho digno agrícola, tínhamos uma marca, Cereja do Fundão, tínhamos uma indicação geográfica protegida, no seu caderno de encargos, quem não tem trabalho digno, quem não tem, protege e trata bem os seus trabalhadores, não pode utilizar a marca, mesmo produzindo cereja no fundão. Ou seja, um ativo intangível, muito importante, que torna, hoje em dia, só para percebermos porque é que ele é tão relevante, hoje há dos 13 sítios onde se paga melhor a cereja ao produtor, um deles é em Portugal e é a Cereja do Fundão, do mundo. Ou seja, a ideia de um produto justo, um produto ético e um produto justo é um produto também com muito valor. E essa é uma questão que, do ponto de vista da valorização dos intangíveis, é muito importante para aquilo que são os contextos, aqui referenciados, e muito bem, da tal diferenciação, da tal identidade, da tal cultura, do tal património, seja material ou imaterial, a questão das nossas marcas. Bem sabemos que Portugal tem um problema enorme de falta dos tais intangíveis, das tais marcas que nos colocam no mundo. Nós conseguimos fazê-la a uma escala local e era preciso trabalho digno. Havia um antigo seminário que tornou-se muito conhecido em Portugal, porque foi onde um livro maravilhoso foi escrito, Manhã Submersa, não pela história em si, bem dura do que ali se passou, mas era um seminário que estava abandonado. Não era o património do Estado, mas também era o património de outra instituição, que também tem muito património espalhado, nem sempre bem tratado, que é a própria Igreja. E então aluguei esse seminário, esse terreno ao Sr. Bispo, com a minha condição de tornar aquele sítio verdadeiramente ecuménico e interreligioso, coisa que levo mesmo a peito. Ele no outro dia disse, você estava mesmo a falar a sério quando dizia que queria ser ecuménico e interreligioso. Sim, porque neste momento são 74 nacionalidades, para ali passam todas as religiões, e desde os mais vulneráveis, que vêm dos barcos, ou dos nossos acordos de pessoas em termos de proteção internacional, aos
Há situações como ainda agora, dramática, o tal crise dos timorenses, que aqui aconteceu, muitos tiveram ali a sua retaguarda e ali fomos constituindo e criando uma forma diferente em termos de impacto de olhar para o processo de inclusão. Vou dar um dado. Nós hoje somos uma das 8 capitais europeias da inclusão e da diversidade, declarada pela Comissão Europeia. Sim, a nossa cidade pequenina em Portugal. Uma das questões que nos levou a isso é que a metodologia holística, isto é muito interessante, muito do que aqui estamos a falar, todos nós já perceberam que isso não é um tema, um assunto, são dimensões muito integradas, muito holísticas. Ou seja, a abordagem não é a gestão por si, é a gestão com propósito, é a gestão debaixo de uma estratégia, mas realmente em lógicas muito transversais. E quando são transversais as coisas acontecem e são sinérgicas, umas puxam pelas outras e até parecem estranhas, às vezes quando as posicionamos, mas depois começamos a juntar as peças do puzzle e de facto as coisas começam a fazer muito sentido até numa perspectiva da valorização dos ativos. E esta nossa forma holística leva-nos a que os nossos migrantes mais vulneráveis que chegam, e são bastantes, enquanto nos campos europeus estão, vejam só, 4 anos e meio, em média, até serem pessoas perfeitamente autónomas, repito, 4 anos e meio, pessoas chegam, sobrevivem-se, sabe Deus o quê, chegam muitas vezes nos barcos, entram nos campos do Mediterrâneo, Itália, uma coisa de Espanha, Grécia, na Turquia pior ainda, etc, etc, e estão 4 anos e meio, em média, até que são perfeitamente autónomos. O que é uma pessoa perfeitamente autónoma? É uma pessoa que trabalha, tem a sua casa, paga as suas contas, perfeitamente autónoma. Nós, com a metodologia que temos, demoramos menos de 1 ano com as equipas. Porquê? Porque nós não estamos só a ensinar português. Muito menos queremos que as pessoas agora de repente tornem-se uns mestres na língua. Nós queremos é que as pessoas se sintem valorizadas nas suas capacidades, nas suas competências. Por isso nós começamos logo a dar formação nas componentes profissionais. Passado uma semana,